disse eu, é uma alegria muito grande poder reencontrar muitos amigos e conhecer novos amigos. Para os que não conhecem, eu e a Melissa, nós moramos lá nos Estados Unidos atualmente, no estado de Oregon, perto da cidade de Portland. Nós pastoreamos uma igreja e temos os nossos filhos, a Abigail, que tem 9 anos, o Caleb, que tem 7, que talvez vocês vão conhecer depois. E eu sou originalmente do Brasil, nasci na cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro. A Melissa é franco-canadense. Nós nos conhecemos na faculdade, estudando teologia, e trabalhamos juntos aqui no Brasil vários anos, e no ano de 2014 nós voltamos para os Estados Unidos. Nós vamos, durante esse período que vamos estar com vocês, falando sobre o tema do casamento. O título do tema que nós vamos tratar é Princípios de Relacionamento e o Lar Cristão. Para os casados, eu creio que vai ser muito útil. Para os não casados, também vai ser útil. Porque os princípios que nós vamos abordar não é apenas para o casamento, é para todo relacionamento. E eu, quando estava conversando com o Silverino sobre os temas que possivelmente trataríamos nesse congresso de carnaval, eu enviei uma lista para ele e um dos itens da lista foi esse tema, e ele escolheu o tema, e eu acredito que realmente é um tema que aborda assuntos relevantes para todos. Nós vemos muitos problemas de relacionamento, e o casamento, obviamente, está sob o ataque, o lar cristão. Então, eu e a Melissa, nós vamos contar um pouco de nossa história no decorrer do final de semana e no período que nós vamos estar juntos. Nós dois viemos de um lar disfuncional. Na verdade, toda família tem suas disfuncionalidades. Podemos dizer que toda família é disfuncional, porque todos nós temos uma natureza caída, pecaminosa, e somos afetados pelo mal do pecado. Então, toda família é disfuncional. Só que algumas são mais disfuncionais que outras, e existem vários fatores que causam a disfuncionalidade, o abuso, o divórcio, entre outros, né? A traição. Então, nós dois temos vivenciado a disfuncionalidade. Então, nós queremos falar sobre o tema da disfuncionalidade a um relacionamento e um lar saudável. E nós queremos falar sobre vários assuntos que giram em torno disso. Queremos passar para vocês ferramentas e contar um pouco da nossa história. Nós somos transparentes em relação à nossa história, a nossa própria vida de família cristã, nosso lar. Nós queremos ser um livro aberto. Nós não estamos aqui como autoridade e referência, mas como peregrinos igual vocês, em busca de relacionamentos saudáveis. Mas hoje, para iniciar o nosso estudo, iniciar o tema, nós vamos estabelecer um fundamento bíblico, teológico, para depois tratarmos vários assuntos práticos relacionados ao relacionamento e o casamento. Então, iniciando o nosso estudo hoje, eu vou convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Mateus, no capítulo 19. E nós vamos ver um diálogo aqui entre Jesus e os fariseus, que era sobre o casamento. E as palavras de Jesus são surpreendentes. A abordagem de Jesus no tópico do casamento aqui é muito interessante, porque os fariseus vieram até Jesus com uma questão bíblica. Eles tinham
textos bíblicos em mente. Eles estavam com as passagens de Moisés em Deuteronômio. E o tópico específico que eles vão abordar com Jesus aqui em Mateus 19 é o divórcio. Mas nós não vamos entrar hoje no assunto do divórcio especificamente. O que nós queremos ver hoje aqui é a abordagem de Jesus ao receber as questões, as perguntas. E para onde que Jesus vai levar os seus inquisitores, os seus inimigos, podemos dizer, porque eles vieram com malícia no coração. Mateus 19, nós vamos começar a partir do versículo 3, que diz assim: Então chegaram a ele os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe: É lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? E vamos parar rapidinho para explicar uma coisa. Nos dias de Jesus, havia vários movimentos entre os judeus da Palestina, e um desses movimentos era o movimento dos fariseus. Só que dentro do movimento do farisaísmo havia várias linhas de pensamento, várias linhas teológicas. E em relação ao divórcio, havia dois pensamentos gerais, duas linhas de interpretação entre os fariseus em relação ao divórcio, que eram representadas por dois rabinos que eram fariseus, mas que interpretavam Deuteronômio 24 de forma diferente. Deuteronômio 24 é o capítulo em que Moisés trata do assunto do divórcio. E havia duas interpretações nos dias de Cristo entre os fariseus sobre o divórcio. E essas duas interpretações giravam em torno do que significa a questão da indecência. Ou seja, o que significa indecência? Quando Moisés falou da indecência, que era o motivo pelo qual um homem teria autorização para despedir sua esposa, indecência significa o quê? É algo sério ou é qualquer coisa que desagradasse o marido? Então, essas duas linhas de interpretação dividia o movimento farisaico nos dias de Cristo. Então, os fariseus foram até Jesus justamente para saber se você está no lado de cá ou lá, em relação à interpretação de Deuteronômio 24. E nós sabemos, pelas respostas de Jesus e pelo próprio discurso do Sermão da Montanha, que Jesus assumiu uma linha mais rígida em relação ao divórcio. Para Jesus, o homem não podia repudiar sua esposa por qualquer motivo, tinha que ser uma coisa muito séria. E Jesus deu um exemplo de uma coisa muito séria, que seria razão justificável para repudiar a esposa, que é o quê? Qual foi a razão que Jesus deu? O adultério. Então Jesus, ao responder os fariseus, ele vai concordar com a linha mais rígida e dizer que não é por qualquer motivo, tem que ser um motivo sério, assim como o adultério. Entendeu? Ele dá o exemplo do adultério para ilustrar que dissolução do casamento é uma coisa séria. Não pode ser por qualquer motivo. A mulher, inclusive, no século I da história humana, e na verdade durante muitos séculos antes e depois, estava muito vulnerável. Não somente no contexto judaico, mas no contexto grego, romano, perso. Ou seja, em todas as culturas, entre todas as nações,
a mulher, na verdade, ela tinha pouco direito e pouco amparo. Então, Deus, ele, na verdade, se preocupava com isso, e Jesus se preocupava com isso, e nós vemos na resposta de Jesus que ele toma uma postura, uma posição rígida em relação ao divórcio, mas aqui nesse diálogo que nós estamos estudando juntos, em Mateus 19, em que os fariseus vêm com essa pergunta, eles querem saber, Jesus, como que você entende Deuteronômio 24? Porque é em Deuteronômio 24 que Moisés trata do assunto do divórcio. No versículo 4, Jesus ele vai tomar uma posição, na verdade, surpreendente, porque ele não vai entrar no diálogo com eles sobre Deuteronômio 24. Vamos ler no verso 4 aqui, de Mateus 19, diz assim: Ele, porém, respondendo, disse-lhes, e veja aqui a resposta de Jesus, diz: Não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez. Então vamos parar aqui e vamos analisar. Esses fariseus que foram até Jesus vieram com a Bíblia na mão e a Bíblia estava aberta, os rolos, na verdade, estavam abertos para qual parte das Escrituras Sagradas? Deuteronômio 24. Deuteronômio 24 é o lugar no Pentateuco, nos escritos de Moisés, em que se trata do divórcio. Mas ao responder a pergunta, Jesus ele não vai a Deuteronômio 24. Ele vai para onde? Qual é a referência de Jesus? Gênesis 1 e 2. Então eu vou falar para vocês aqui, já do começo. Se você quer conhecer a vontade de Deus para o casamento, você não vai a Deuteronômio, Êxodo e nem Números. Você vai a Gênesis 1 e 2. Agora, existe muita coisa em Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, sobre o casamento, que é extremamente essencial, importante e inspirado. Mas todas as instruções dadas por Deus relacionados ao casamento a partir do Gênesis 3 é dentro do contexto do pecado. Vocês estão entendendo? Se você quer entender o plano original de Deus para o casamento, o ideal de Deus para o casamento, você vai a Gênesis 1 e 2. Quando Jesus é abordado e lhe questionam sobre um tópico relacionado ao casamento, e eles vão com o texto de Deuteronômio 24, Jesus, em vez de debater Deuteronômio 24, ele fala: vocês não leram o que está escrito sobre o princípio? Gênesis 1 e 2. Então vamos continuar lendo aqui. Estamos em Mateus 19, verso 5. Ok? Então, estamos todos acompanhando? Temos um grupo de fariseus com os rolos de Moisés falando: Jesus, o que o Senhor nos fala sobre este tópico? Deuteronômio 24. O que o Senhor nos diz sobre o divórcio? A resposta de Jesus é o quê? Não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez. Isso é Gênesis 1 e 2. Então, o que nós encontramos no princípio em relação ao casamento? Se nós queremos conhecer a vontade de Deus sobre o casamento, existem 3 características
que são indiscutíveis em relação ao casamento em Gênesis 1 e 2. Nós temos a relação monogâmica, monogamia. O que é isso? O que é monogamia? É diferente da poligamia. O que é poligamia? Um homem com várias esposas ou uma mulher com vários maridos, mas isso não é muito comum na história, mas a poligamia é muito, muito comum, é muito normal na história da raça humana, sim ou não? Tanto que até mesmo na economia judaica e até mesmo nas leis de Moisés, nós temos a menção da poligamia, não a proibição. A poligamia não foi proibida no Pentateuco, mas Moisés, Deus através de Moisés, deu várias instruções para minimizar o mal da poligamia. Então, se você quer compreender a vontade de Deus sobre o casamento, você vai para onde? Para Deuteronômio? Não. Para Gênesis 1 e 2. Porque Deuteronômio está falando dentro de um contexto do pecado. E dentro do contexto do pecado, nós temos a realidade da poligamia. Então, o primeiro ingrediente que nós encontramos em Gênesis 1 e 2, tratando do plano original de Deus para o casamento, é a relação monogâmica. Um homem e uma mulher. O segundo ingrediente do casamento, segundo o plano original de Deus, é a questão do heterossexual. O casamento foi entre um homem e uma mulher, certo? Isso aí eu não preciso debater muito aqui com vocês, porque vocês provavelmente não vieram aqui com dúvidas a respeito disso. Apesar de que pode acontecer de ter alguém no nosso meio que tem uma inclinação homossexual. Uma tentação, isso existe, é uma realidade. Mas nós sabemos, se nós lermos Gênesis 1 e 2, que o plano original de Deus para o homem e a mulher, no contexto do casamento, é de um casamento heterossexual e não homossexual. Ou seja, o casamento é entre homem e mulher. Num congresso como este, eu não preciso fazer uma palestra provando para vocês que este é o plano de Deus, certo? Então nós não vamos nos demorar muito nesse segundo item, mas é um ingrediente que nós encontramos no plano original de Deus para o casamento. Irmãos, se nós queremos conhecer o plano original de Deus para o casamento, para onde nós vamos? Gênesis 1 e 2. Não é Efésios 5, não é Deuteronômio, não é Êxodo, porque o plano original de Deus é perfeito. E tudo que está escrito a partir de Gênesis 3 até o final do Apocalipse, até Apocalipse 20, é o plano de Deus para remediar uma situação que já está totalmente quebrada, entendeu? Então, por exemplo, poligamia. Tem poligamia na Bíblia? Tem. A Bíblia proíbe a poligamia? Não. No Novo Testamento, sim, mas no Antigo, não. Paulo foi lá e falou, olha, o ancião, ele precisa ser marido de uma esposa. Então, ali no Novo Testamento, nós já temos o apóstolo Paulo tentando trazer a situação de volta para o plano original. Mas se você for para Moisés, Moisés não está proibindo a poligamia, ele está regulando a poligamia. Ele está ajustando a poligamia para minimizar o prejuízo do pecado. Vocês entenderam? Então, se você quer compreender a vontade de Deus para o casamento, não está em Deuteronômio. Em Deuteronômio, nós temos a estratégia de Deus para reduzir o prejuízo. Vocês estão acompanhando o raciocínio aqui, irmãos?
Jesus, ele pensou dessa forma. Por isso que quando chegaram até ele com uma pergunta sobre o casamento, ele não foi a Deuteronômio, apesar dos indagadores estarem com os rolos de Deuteronômio 24 abertos. Entenderam? Agora, o terceiro ingrediente, eu dei 2, que é a relação monogâmica e a relação heterossexual. O terceiro ingrediente é a permanência, né? Se você lê em Gênesis 1 e 2, e se você lê as próprias palavras de Jesus, o casamento, dentro do plano original, era para ser o quê? Permanente. Aquilo que Deus juntou, não separe o quê? Então, o plano original de Deus para o casamento é o quê? Permanência. Agora, dentro do contexto do pecado, a permanência é sempre possível? Sim ou não? Não. Por isso que nós temos em Deuteronômio um capítulo que trata do divórcio, certo? Deus, sabendo que dentro do contexto do pecado, o plano original nem sempre seria uma realidade, ele trabalhou dentro de uma situação real, não ideal. Ok? Então vamos resumir o que nós temos falado até agora. Se nós queremos conhecer a vontade de Deus em relação ao plano original para o casamento, qual é a nossa referência? Qual foi a referência de Jesus? Gênesis 1 e 2. Se você citar Gênesis 3, você já está citando regras e ordens dentro do contexto do pecado. Então, Deuteronômio 24, inspirado por Deus, extremamente necessário para a instrução do povo judaico e para a instrução do povo de Deus hoje, por mais importante que seja, é um plano remediário. Sim, remediário. Tanto que o plano de Deuteronômio 24 aparentemente está em conflito com o plano de Gênesis 2. Porque o plano de Gênesis 2 é que aquilo que Deus junta, o homem não separa. Mas Deuteronômio 24, reconhecendo que existe abusos e infidelidade, ele reconhece a necessidade de um plano remediário. Vamos falar isso juntos. Plano remediário. Então, a partir do Gênesis 3, o que nós temos na história da Bíblia é o plano remediário de Deus. É a estratégia de Deus para reduzir o dano causado pelo pecado. Então, vamos continuar aqui. Estamos em Mateus 19, e agora nós vamos ler aqui a partir do verso 7. Vocês acham que os fariseus ficaram satisfeitos com a resposta de Jesus? Nem o grupo A, nem o grupo B estavam satisfeitos. Porque tanto aqueles que estavam na linha de menos rigidez, como aqueles que eram mais rígidos em relação ao divórcio, queriam que Jesus expusesse Deuteronômio 24. Tanto que eles ficam frustrados aqui. Em Mateus 19, verso 7, disseram-lhe eles: então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Agora, eu queria que vocês notassem a palavra mandou. Para os fariseus indagadores, em relação ao divórcio em Deuteronômio 24, Deus havia feito o quê? Ele havia mandado. Deus mandou o divórcio. Agora, na resposta de Jesus, no verso 8, vamos ler no verso 8, disse-lhes ele, Jesus responde e diz: Moisés,
por causa da dureza do vosso coração, ou seja, dentro do contexto do pecado, por causa do mal que existe, Moisés fez o quê? Vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas ao princípio, Jesus disse, não foi assim. Então, notem bem as palavras. Os fariseus viam as regras de Deuteronômio como a vontade de Deus. Deus mandou. Jesus disse, Moisés não mandou. Moisés permitiu. Mas no princípio não foi assim. Então isso, na verdade, é complexo. Mas eu vou dar um exemplo da diferença entre o mandamento de Deus e a permissão de Deus, ok? Nós vamos abrir um parêntese aqui. Nós vamos fugir do tópico do casamento e do divórcio por um momento. E nós vamos falar sobre a diferença entre o mandamento de Deus e a permissão de Deus. Ok? 1 Samuel capítulo 8. O povo pede o que a Deus? Nós temos a história ali de Samuel. Samuel foi um líder sábio, íntegro, espiritual da nação judaica, mas agora ele está velho, e os filhos de Samuel não são muito melhores do que os filhos de Eli. E a nação vê que com a morte de Samuel, as coisas vão piorar e vão voltar ao que eram nos dias de Eli. Então o povo de Israel pede um rei a Deus através de Samuel, sim ou não? E Deus, em sua misericórdia, sua bondade, e por ser um Deus que zela pelo livre-arbítrio, Deus ele vai condescender pela dureza do coração daquele povo, e ele vai permitir. Ele não ordena, ele permite que Israel tenha o quê? Um rei. Agora, no Pentateuco, nos escritos de Moisés, Deus dá instruções para a conduta do rei? Sim ou não? Sim. Deuteronômio capítulo 15. Então, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Antes de responder, pense bem. Deus queria que Israel tivesse rei? Uma monarquia em Israel era a vontade de Deus? Então, por que Deus vai orientar o povo em relação à monarquia em Deuteronômio 15? Para quê? Se não é a vontade dele. Porque Deus compreende que o ser humano está propenso a desviar do ideal dele. Você entende? E por Deus compreender que o ser humano está propenso a se desviar do caminho, Deus ele já orienta como conviver com uma situação que não é segundo o plano dele. Não podemos confundir as leis que falam sobre a conduta do rei como se aquilo fosse a vontade de Deus. Porque dentro do plano de Deus, Israel não era para ter rei. Israel era para ser governado por as tribos.
e as famílias individuais, e era para ser um sistema teocrático em